Somos centelhas de amor, somos eterna mudança, trabalhando na caridade dessa grande fraternidade. Somos centelhas de amor, somos eterna mudança, trabalhando na caridade dessa grande fraternidade chamada aliança. Você tem medo de morrer? Bem, quase todo mundo tem, certo? Mas pense comigo: se somos espíritos imortais, já reencarnamos tantas vezes, será que não deveríamos estar menos desconfortáveis com a morte? Ou, como nós espíritas preferimos chamar, o processo do desencarne? Mesmo assim, quando chega aquela notícia de uma doença grave, um acidente inesperado, isso dispara pensamentos incômodos, né? Puxa, e se fosse comigo? Para algumas pessoas, a ideia da morte é tão dolorosa que palavras como morte ou morrer quase nunca são mencionadas. Mas aqui vai um convite. Que tal refletir se a morte pode nos ensinar a viver melhor? Talvez ela tenha muito mais a nos mostrar do que nós imaginamos. Bem-vindos ao programa Um Tema Espírita em Mil Palavras, promovido pela Aliança Espírita Evangélica. A Aliança é um ideal de fraternização vivenciado por meio de programas de estudo, trabalho e reforma íntima, adotados por mais de 300 centros espíritas em diversos países. Meu nome é Eduardo Miyashiro e este é o canal Aliança. Em primeiro lugar, vamos falar do instinto de sobrevivência, que é uma herança divina. Bom, comecemos pelo óbvio. Todo ser vivo busca preservar sua existência. Essa preservação é uma força universal, né, que vem da própria criação, está em toda a criação. O psicólogo Carl Rogers contou certa vez sobre a memória de uma batata brotando em um porão quase sem luz, lutando para alcançar uma fresta de claridade. Anos depois, essa lembrança inspirou a sua teoria de que a vida em todas as formas é movida por uma poderosa vontade construtiva. Bom, em nós, seres humanos, esse instinto de preservação é ainda mais notável, porque nós estamos em constante interação entre corpo e espírito, unidos pelo perispírito. Vejam, segundo o Espiritismo, o perispírito carrega as experiências acumuladas ao longo das vidas passadas. E é ele quem registra o treinamento, entre aspas, aí, do princípio inteligente para manter a vida em um corpo biológico. Então, você sabia que até os processos automáticos, como o controle do batimento cardíaco e outros, fazem parte dessa complexidade espiritual? O nosso corpo físico e o corpo espiritual são frutos dessa longa jornada evolutiva. É uma façanha extraordinária que nos leva a preservar a vida com tanto afinco. Bom, mas o tempo de vida acaba, né? E agora? Além do instinto de sobrevivência, que é natural, também há outra causa para termos medo da morte. E aqui está a chave. No estágio em que nós estamos, a sobrevivência não é suficiente. Somos chamados a evoluir em dimensões mais profundas. O exercício da razão, as escolhas, a expressão dos sentimentos, dos nossos valores de vida. Veja que cada encarnação é uma oportunidade planejada para crescermos, tanto em amor como no intelecto. Mas nós temos sempre um limite, que é o tempo da vida. Para muitos, é uma surpresa quando se percebe que, enquanto a areia da ampulheta já está se escoando, os compromissos assumidos permanecem incompletos. E aí, sabe aquela sensação de angústia com o tempo? Ela cresce quando sentimos que poderíamos ter feito mais. E é aqui que surge algo mais profundo do que o medo da morte: o temor de não termos vivido plenamente. Esses pensamentos podem gerar desânimo ou até desespero,
Mas vejam, algumas pessoas nos mostram que é possível encerrar a vida com serenidade. Se nós vamos conversar com quem está nessa jornada final, às vezes com o objetivo de confortar, frequentemente resulta em algo surpreendente. Somos nós é que saímos confortados. Isso, em geral, é uma lição de humildade e de paz interior para todos nós, né? Por isso, é importante avaliarmos a vida enquanto há tempo. Os bons exemplos, as lições aprendidas, os arrependimentos reconhecidos sempre nos ajudam a encarar a transição de uma forma mais consciente e equilibrada. Bom, vamos falar um pouco sobre quando o instinto de sobrevivência é superado. Porque nem todos enfrentam a vida e a morte com serenidade. Existem os casos em que o medo, o desânimo, a sensação de impotência se elevam tão intensamente que levam ao suicídio, que é uma escolha dolorosa e que agrava as dificuldades. Vejam, pela visão espírita, a vida corporal é mantida por uma energia vital que devia durar o tempo planejado para a nossa missão de vida. Mas o suicídio rompe esse ciclo de modo abrupto e cria uma série de consequências muito difíceis, perturbações, um vínculo prolongado e doloroso com o plano material. Além disso, ao desencarnar, o espírito percebe com muito mais clareza tudo aquilo que deixou de ser feito, e isso intensifica o sofrimento. E tem outra coisa, hein? É importante lembrar que a negligência com a própria saúde e com a segurança, ou então os vícios que destroem o organismo, também são formas de suicídio indireto. Agora, por outro lado, existem os atos de sacrifício e desapego. Aquelas pessoas que colocam as suas vidas em risco em benefício do próximo. Esses casos não são classificados como autodestruição, mas como uma demonstração admirável de elevação espiritual, porque colocam o outro em primeiro lugar, inclusive acima da própria vida. E o que nós aprendemos com esses exemplos? Bom, que cada vida é uma dádiva e cabe a nós preservá-la para cumprir os nossos objetivos na Terra. Nós podemos pensar também em como será a morte num mundo melhor do que este que nós vivemos. Imagine um planeta onde a justiça e a bondade predominam. Nesse cenário, a morte não seria tão carregada de sofrimento como é hoje aqui na Terra. Os espíritos superiores nos contam que em mundos mais avançados, a morte é uma ocasião de alegria e celebração do dever cumprido. É o encerramento de uma jornada bem-sucedida, cheia de progresso, de aprendizado. Esses relatos nos dão esperança e também uma meta, né? Transformar as nossas vidas e a própria sociedade, para que a dor e o sofrimento sejam superados por valores mais elevados. Para quem avança espiritualmente, o desencarne acaba se tornando uma ponte serena para o reencontro com os seres queridos que já partiram e a própria paz de consciência. Bem, concluindo, o importante é vivermos com um propósito elevado. Apesar do instinto de sobrevivência ser uma força poderosa, nós estamos aqui muito mais do que apenas a sobrevivência, né? O nosso objetivo espiritual é evoluir, e o tempo da encarnação é finito, e por isso é tão valioso. A única forma de alcançar a serenidade diante da morte é vivermos com um propósito. Vejam, reconhecer os nossos erros, aprender, nos esforçarmos para sermos melhores. Mesmo num mundo onde o sofrimento ainda prevalece, nós já podemos encontrar a força na fé, no amor, na coragem para enfrentar os desafios. As histórias de ficção científica, né, que buscam congelar os corpos para alcançar a imortalidade física, elas ignoram uma verdade maior. Nós já somos espíritos imortais. Valorizemos cada momento da vida encarnada e aceitemos com sabedoria e serenidade o seu encerramento quando ele chegar. E dependendo do nosso aproveitamento, com o sentimento de dever cumprido. Este foi o programa
um tema espírita em 1000 palavras, produzido pela Aliança Espírita Evangélica. Caso tenha apreciado, clique no sinal de aprovação. Havendo interesse, inscreva-se no canal para ser avisado sobre as novas transmissões. E se acha que esse conteúdo pode ser útil para outras pessoas, compartilhe. Agradecemos imensamente sua consideração, pois o lema da Aliança é confraternizar para melhor servir. Somos centelhas